Só que ele achava que a questão financeira era só, ele só despendia o dinheiro na hora do processo trabalhista. Mas e queda de produtividade que vem ao longo? Quer dizer, essa torneira, ela está aberta há muito tempo e que não é atribuído a essa questão. Hoje, se alguém fizer uma pergunta falando para o empresário, quantos atestados F você teve no mês de março, né? E quantos você teve até agora no mês de abril? Não sei. Você está um passo atrás. Então, essa é a pergunta número 0 que um líder deve se fazer hoje, quando a gente olha para NR1. Com Exatamente. certeza. Com certeza. Era a minha última pergunta. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Por muito tempo, assédio, sobrecarga, pressão eram questões tratadas em clima, estilo de liderança e por aí vai. Mas hoje o cenário é outro. Com as atualizações da NR1, os riscos psicossociais passaram a fazer parte da gestão de riscos das empresas, não só com implicação legal, mas também reputacional e financeira. Mas será que as empresas estão preparadas para o que vem pela frente? A nossa conversa hoje é com a doutora Adriana Bonaiti Nogueira, advogada especialista em direito trabalhista e também CEO da Nogueira Tonin, é assim que se fala? Tognin Advogados. E também com o Dr. João Aécio Nogueira, que é advogado empresarial e trabalhista há mais de 30 anos. Sócio fundador da Nogueira e Tognin e que atua na prevenção de riscos e soluções de passivos em prol do crescimento sustentável das empresas. Sejam bem-vindos, que honra tê-los aqui para a gente debater um tema tão desafiador. E necessário. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Esperamos poder contribuir para as empresas. Com certeza. Com muitas dicas aí para mais esse desafio que o nosso Brasil está colocando. Com aí. Com certeza. A gente vai... Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, né? E o tema está fervendo, né? Ele está fervilhando. Sim. Ele está no meio desse tema de NR1. E é engraçado que já existe a NR1 há bastante tempo, desde 1978. E parece que agora acordaram que existe uma NR1. Gostei da provocação. Mas é uma provocação real. A gente está começando um tema. Temos um problema. Temos um problema. Agora, doutor João, antes da gente entrar nesse tema, né, para as pessoas pensarem enquanto a gente faz a nossa autodescrição aqui, né, o senhor usou, parece que agora eles acordaram. Será que acordaram mesmo? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa autodescrição e daí o senhor já responde essa pergunta. Fica a pergunta. Bom, então eu sou uma mulher branca, de pele clara, estou com uma calça verde, um tênis branco, estou com uma blusa com uma estampa meio, não sei, havaiana, de Florida. Verde com laranja, meio tropical, né? Tropical. Um colar dourado com uns detalhes laranja, brinco dourado, cabelo escuro até a altura dos ombros. Adriana, meus mulheres. Adriana, eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros, cabelo meio mais curto, médio aqui. Estou usando um vestido azul marinho, um blazer rosa, pink, um sapatênis preto aqui com solado branco, alguns acessórios aqui, relógio, brinco, muito colar bom, elegantíssima. Obrigada. Doutor João. Bom, eu sou homem, branco, pele branca, né? Estou trajando um terno azul marinho escuro, sapatos pretos, uma gravata azul médio e uma camisa com azul mais claro. Por que advogado sempre tá mais chique, né? Muito bom, os dois elegantérrimos. Obrigada. Bom, gente, não, segundo uma estudiosa, não é elegantérrimo, é elegantíssimo. Elegantíssimos. Então, durante muitos anos, temas como assédio e pressão excessiva ficaram em uma zona cinzenta dentro das empresas. O que mudou para que isso passasse a ser tratado como risco jurídico? Essa é a pergunta que abre o nosso podcast. Então, e aí? É bem interessante. Isso já era um risco jurídico. Tá vendo? O empregado... Sempre foi, na verdade, mas principalmente de 1978 para cá, quando a NR1 colocou dentro
das obrigações da empresa cuidar da saúde do trabalhador e de todos aqueles que adquirissem alguma doença no trabalho ou do trabalho, a empresa deveria cuidar e ser responsável. Uhum. Então, desde aquela época, não se falava em riscos psicossociais, mas se falava em qualquer doença que adviesse do trabalho. Então, muita gente nesse período que nós estamos falando acabaram ficando doentes e nem sabiam que tinham direito. Mas nos últimos anos, nós podemos dizer os últimos 10, 15 anos, muita gente ganhou na Justiça do Trabalho indenizações porque pegou uma depressão, porque pegou um burnout, porque pegou um estresse dentro da empresa, mas as pessoas às vezes não sabem, mas por que eles ganharam? Porque tem lei para isso. Já tem desde 1978, né? E muitas empresas pagaram indenizações na Justiça do Trabalho, né? E vão mais longe. Aí nos anos de 2024, um pouco mais, um pouco menos, começou-se um trabalho pelo Ministério Público do Trabalho para as empresas que subnotificam doenças, ou seja, empresas que não reconhecem doença ocupacional. Isso é uma doença ocupacional, se está vinculada. E foram no Brasil inteiro dezenas e dezenas de empresas notificadas para emitir a CAT e para tratar de toda doença que vier do trabalho. E dentre essas doenças, é óbvio que existem doenças psicossociais, né? Eu tenho uma pergunta aí. Quando o senhor fala que elas subnotificam, o senhor acha que essa subnotificação é por ignorância, por desconhecer a necessidade de notificar, ou é o jeitinho? Ou é o jeitinho? As duas respostas estão as corretas. As duas coisas, eu acho que é um pouquinho As duas coisas estão corretas. Vou tentar responder isso assim. O jeitinho brasileiro, quando saiu a norma em 1978, e suas alterações que houve nos anos 90, ano 2000, né, em 2024, como está tendo essa agora. E no começo obrigou a fazer o PPRA e depois mudou para a PGR. As empresas faziam o planejamento para cuidar da saúde e da doença no ambiente de trabalho e do risco de acidente e engavetavam. Porque a cultura, quer dizer, o jeitinho brasileiro, ele não colocava aquilo para trabalhar. O governo me obrigou a ter um PGR ou um PPRA, como era chamado antigamente. Eu fazia esse documento. Que é um laudo, né? Sim, Você um contratava lá o engenheiro, né? A clínica e tal, faz o laudo. Faz o laudo. Que tem que ser renovado anualmente, todas as empresas são obrigadas a isso. Só que na prática não. Não tem. Aí na prática você faz a pergunta para mim, mas é porque não sabiam? A maioria das empresas é porque não sabia. Que tinha que fazer um plano de ação de fato e verificar. Tanto é que quando a gente pega de 2024 ou 2023 já tinha alguns casos, 22 já tem algum caso em que o Ministério Público exige a notificação de doenças, independente do afastamento de um dia, 2 dias, né? Essa pegou muita gente de surpresa e nós estamos falando de grandes empresas, eles não fiscalizaram média nem pequena. O que é, quando a gente fala de pequena empresa, a gente está falando de quantos funcionários? Pequena empresa, 300 funcionários, 200 funcionários, né? Daí para baixo são pequenas empresas, né? Grande empresa, nós vamos falar em empresas acima de 2, 3 mil. 2, 3 mil. Temos empresas de 5 mil, de 10 mil, temos, né? E por aí vai. E por aí vai. Mas falando das grandes empresas que deveriam estar na frente, né, e estar na vanguarda de cumprir tudo aquilo que está na NR, dificilmente você vai encontrar uma empresa que estava grande, uma empresa grande, que está lá na exigência de que se ele pegou um burnout, uma doença ocupacional aqui e se afastou um dia, emitiu CAT para isso. Ninguém fez. Ninguém fez. Mas, gente... E aí, o que acontece? Né? O que acontece que eu vejo você falando, por que mudou? Por que isso está à tona agora? Né? Aí, o que a gente tem visto são alguns fatores, né? E principalmente essa questão dos riscos psicossociais. A pandemia, né, ela só colocou e deixou a fratura exposta de algo que a gente já tinha velado há muito tempo, que é essa questão dos riscos, dos transtornos da saúde mental e que afeta todo mundo, que é a população brasileira, a gente sabe que... É campeã em ansiedade, depressão, burnout. Só que todo mundo, não, o mundo corporativo é assim mesmo e vida que segue. Mas quando veio a pandemia, isso se intensificou
E a necessidade dos afastamentos, né, onde o INSS vai Sim. lá e para pagar os afastamentos, isso também aumentou significativamente. E o governo ele não quer pagar essa conta sozinho. Porque ele falou assim, mas as empresas já têm a obrigação de monitorar isso e de evitar e mitigar esses riscos para chegar ao ponto da pessoa se adoecer tanto, precisar de um afastamento superior a 15 dias. Então, por que elas não estão fazendo? Por que elas não estão se elas já têm essa responsabilidade? Ou seja, onerou os cofres públicos. Exatamente. Aí os cofres públicos onerados, quer dizer, subiu muito, triplicou, mais que triplicou, na verdade, se a gente colocar 2020 para cá, as doenças, e o INSS está bancando tudo, então ele foi atrás de fazer cumprir a lei. E aí ele descobriu que ninguém cumpria, e aí a desculpa é, mas está escrito isso aonde? Risco psicossocial. E não estava escrito. E não estava escrito em lugar nenhum. Não estava escrito. E estava escrito Expresso, doença, não. expresso não. Estava escrito doença ocupacional. Agora, risco psicossocial, doença psicossocial, transtorno psicossocial não estava escrito. É porque isso já é consequência do risco, né? Exatamente. Faz parte. Doença ocupacional, qualquer doença, do transtorno, né, da saúde mental é um dos. Tem lá na classificação, né, internacional do CID, ele é uma área da família F, mas todas as outras doenças, então, se aquilo lá ele tem o fator organizacional fazendo parte ou para o surgimento ou para o agravamento, então é uma doença ocupacional. Então agora a única coisa que fizeram é então vamos deixar explícito que é a saúde como um todo, inclusive os riscos psicossociais. Então por isso que o Dr. João trouxe que na verdade essa obrigação já existe desde 1978 e agora as pessoas estão acordando. Por quê? Porque agora está tendo esse movimento do governo para deixar isso exposto, explícito, para não ter desculpas de desconhecimento da lei e eles poderem agir fiscalizando e não só esperando os empregados entrarem com a ação, porque na Justiça do Trabalho é o órgão judiciário, eles vão lá, a empresa pode ser condenada, vai ter que indenizar o funcionário, mas e toda a saúde pública que foi movimentada e toda a previdência, o custo da previdência que teve para ele quando ele se adoeceu? Onde quem paga essa conta? Não, tá certo. Né? E quando a gente fala de saúde mental, até pouco tempo era muito subjetivo, né? E agora com esse mapeamento dos riscos e com os nomes, né? Agora tem nome, as questões têm nome, né? É muito mais fácil de atribuir ao problema da saúde mental ao ambiente de trabalho, por exemplo. Mas nós corremos um risco que aquilo que aconteceu em 78 acontecer de novo. Só não vai acontecer porque o governo vai estar em cima, mas o que aconteceu em 78 e o que está acontecendo agora de igual, foi criada a obrigação de se fazer um laudo com a descrição dos riscos que o trabalhador estava sujeito. Agora, você tem que fazer um laudo com os riscos psicossociais. Sim. Né? Mas o lado mais importante do antes, qual que era? Era cuidar do trabalhador que ficasse doente. Qual que é o lado mais importante agora? É cuidar do trabalhador que ficar doente com risco psicossocial. Então, você tem a NR1, ela traz dois lados, dois lados interessantes. Um lado simples e fácil. Qual é o lado simples e fácil? Eu pego um ergonomista, faço um laudo ergonômico. Sim. Dentro do laudo ergonômico eu coloco o laudo psicossocial, gero esse documento, quem está fazendo é uma pessoa profissional da saúde especializado para isso. Ele entrega para quem vai fazer o PGR, que pode ser um engenheiro, mas pode ser outras pessoas. Ele faz o PGR e nós temos ali, então, ali foi listado todos os riscos que eles estão sujeitos. Essa é um lado da NR1. É o mapeamento, é o documento. Mapeamento. Ok. Mapeou tudo e diz que tudo isso tem risco. Agora tem o outro lado. Eu fiz tudo isso, o meu trabalhador não vai ficar doente? E aí? Ele fica doente. Ele vai ficar doente. Ele fica doente. Então, o que as pessoas não têm... Porque ele apresenta atestado. Ele não tem, e eu vou dar um alerta para os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão assistindo, né? Que esse é o risco maior. É esse risco depois. Porque quando ninguém sabe, na verdade, deveriam saber, que quando o funcionário chegar a partir de agora, ele chegar na tua empresa, pegar um atestado médico com o código F, ele apresentou para você um código F, ele notificou você, empresário, você de RH, você que é gerente, que ele tem uma doença psicossocial. E aí você tem que aplicar o quê? A NR1.
E se alguém tiver dúvida do que eu estou falando, vai lá no manual, não precisa nem ir na lei. Na lei é 1.555.2, você já vai ter um esclarecimento ali. Mas se você for lá no manual que esclarece como fazer, da página 81 à página 86 do manual, que lançou agora em março de 2026, Sim. lá vai estar claríssimo que se ele trouxer um atestado de um dia, você tem que cuidar dele. Que essa é a notificação. Sim. É escolher os casos de subnotificação que ele trouxe. Quando que caracteriza isso? Quando a empresa recebe os atestados, ou seja, ela está sendo notificada que o funcionário está com algum problema de saúde, ele está adoecendo. Ou seja, agora ele E não faz nada com agora ele tem aquilo. que acolher. Ele não faz nada com aquilo. Mas Né? é interessantíssimo. Sabe o que está escrito lá no manual? Não é que ele tem que acolher. Ele tem até um gráfico bonito. Ele tem que, apresentou o atestado, está doente, fazer uma análise profunda da doença, buscando a sua causa raiz. Porque a causa raiz pode não estar na empresa. Então, eu ia chegar lá. Pode não estar na empresa. Eu ia chegar lá, porque realmente pode não estar. A gente Pode não não sabe o que está estar na acontecendo do lado de fora, Então, né? E quando a gente fala de transtorno mental, a maioria, ela é multifatorial. Então, Ele não é... A questão é se tem algum fator vinculado à empresa ou não. Isso a empresa precisa descobrir para poder se isentar, minimizar dos riscos. Claro. E às vezes é só um gatilho. Não é que é só um gatilho, eu não estou minimizando a situação, não é isso. Né? Mas é a por origem foi outros fatores. Exatamente. E é essa análise profunda que precisa ser feita. E daí eu tenho uma pergunta, qual é o risco? Daí é risco real mesmo. Dessa questão não ser banalizada daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Porque se hoje já chove casos, né? Isso tende a aumentar. Vai aumentar. Já está aumentando. Então. Vai aumentar. E aí, olha, nós estamos diante de uma coisa que a gente não falou ainda, mas é muito profunda a MR1 quando você começa a mergulhar nela. Então, a lei diz lá e o manual traz que você tem que identificar e ir lá a fundo a causa raiz. Você não fez isso, como 99% das empresas não fazem. Mesmo as grandes. Mesmo as grandes. Não sabe por quê? E qual que é o grande risco? Só um parênteses. De fazer esse documento, achar que está cumprindo a NR1, fazendo um documento, mapeando os riscos psicossociais. Já cumpriu a minha obrigação. A maioria vai fazer isso. A maioria. Tá? E tá errado. E não errado, não é isso. Por quê? Porque a lei presume que a responsabilidade é do empregador. Mas ela dá uma porta de saída do empregador. Estuda. Pega o caso dele, analisa, vê se a causa raiz é da empresa ou é fora. Se você não fizer nada como 99 não está fazendo nada, presume que a culpa é sua. Agora, doutor, como que você faz isso? Se a gente estiver falando de um caso dentro de uma empresa, é uma coisa. Se a gente está falando de 2, é uma coisa. Agora, vamos pegar... Se a gente estiver falando de 10% de uma empresa de 200 funcionários, a gente está falando de 20. Como que a empresa faz essa análise profunda para investigar nexo causal? Perfeito, de 20 funcionários. E daí a gente está tirando toda e qualquer questão que tenha a ver com a empresa. A gente já está entrando nas questões do indivíduo. Excelente sua pergunta. Excelente. Nós criamos um método para isso. Não, na verdade, eu trabalho só com pessoas jurídicas, no escritório Nogueira e Tuguini Advogado criou um método. O que a Adriana colocou é verdade, nós temos um método. O método passa por 4 passos, esses 4 passos são cumpridos, né? E um deles, que seria o 4º passo, a gente tem que reunir e identificar melhor. Essa doença ele pegou aqui. Se ele pegou aqui, eu tenho que fazer X, Y, Z. Não, ele não pegou aqui. Se ele não pegou aqui, eu tenho que fazer outra coisa. Mas eu não posso deixar de fazer nada. Ok, mas se... É o antes. Sim, mas supondo que... Tá, ele não pegou aqui, mas foi potencializado aqui. A empresa não se isenta da culpa. Não se isenta da culpa. Chama-se com causa no direito. Tem 50% de responsabilidade. 50% a indenização cai financeiramente, a indenização é paga pela metade. Mas ela tem que identificar, assim, eu vou contar um caso real para ficar mais fácil. É isso, por favor, a gente adora. Mas antes de contar o caso real, vamos responder a pergunta dela, que ela falou, como fazer isso no universo de 20? Sim. Vou trazer para você. A empresa, o RH não vai conseguir fazer isso sozinho. Não vai. A enfermeira e o médico não vai conseguir fazer isso sozinho. E o dono da empresa não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não consegue. O que você precisa? Você precisa de um fluxo bem definido, com uma sinergia
muito forte entre RH e médico do trabalho, mas o fator aqui que muitos não estão percebendo, não estão dando conta, é que você vai precisar dos líderes. Porque quem conhece a fundo os seus subordinados, os seus empregados, para saber se ele está com um problema de pessoal, ou um problema financeiro, ou um problema dentro de casa, e que ele está passando por alguma dificuldade, por algum motivo, quem tem mais conhecimento, quem tem mais propriedade para poder auxiliar nessa análise e entender qual que é a origem... É a liderança média, né? Média liderança. Desde do chão de fábrica, quando a gente estiver falando de uma fábrica, mas ali, desde do menor até a alta gestão. Então, você precisa, porque isso vai escalonando. Então, você precisa realmente de uma sinergia entre todos, todo mundo saberem, entenderem terem uma conscientização sobre a importância dos riscos psicossociais para poder ajudar. Quando vem a notificação você está sabendo que o seu empregado está adoecendo? Por que você sabe se está acontecendo, não está acontecendo? O papel da liderança é muito importante para isso, porque senão você não vai conseguir ter braço para tudo. Doutora Adriana, perdão, mas tem uma outra questão aí. Pode ser, Adriana. Tem uma outra questão aí, que é a seguinte: muitas vezes, né, o funcionário ele adoece, ele apresenta atestado, e continua apresentando, mas essa conversa, essa abertura ao diálogo para discutir saúde mental ainda é muito tabu, e a gente sabe disso, né? Funcionário que chega e fala assim, tô com depressão, tô com problema de saúde, isso às vezes ele fica estigmatizado pelos colegas, pela liderança, pela empresa, né? Por isso então, que precisa de outras ações, né? Então, eu acho que toda organização precisa ser educada para isso. Sim, concordo. Cultura, perfeito, é isso, né? É criar uma cultura e colocar a saúde mental no centro da estratégia dessa cultura. Mas deixa ele contar o caso que... vou contar o caso, mas continuando na cultura, que a cultura é muito interessante. Nós não vamos transformar as nossas empresas e vamos dar segurança jurídica e financeira, porque isso é muito caro, se não mudarmos a cultura. Exato. Você tinha perguntado do risco, né? A sua primeira pergunta foi do risco, se esse risco é nosso, se já existia. A gente falou que ele sempre existiu, só que o empresário ele só sentia no bolso quando o funcionário ia na Justiça do Trabalho, quando ia, e isso era raro, a informação não era muito propagada, só que quando ia e ele tinha razão, esses tipos de ações trabalhistas são as mais caras que custam para o bolso do empregador. Então, doutora Adriana, só que... E agora com a informação mais difundida e todo mundo falando sobre o tema, o governo em cima disso também, isso tende a intensificar. Sim, só que ele achava que a questão financeira era ele só despendia o dinheiro na hora do processo trabalhista. Mas e queda de produtividade que vem ao longo? Quer dizer, essa torneira, ela está aberta há muito tempo e que não é atribuído a essa questão. Exatamente. Porque, assim, a obrigação do empregador é identificar o que nem você colocou lá, o trabalhador não gosta nem de falar porque dá um problema para ele, ele pode ser mal visto dentro da empresa porque está com depressão, ok, é real. Mas normalmente ele não precisa nem falar, ele apresentou um atestado com código, com CID-F, significa, e isso eu já falei até para o pessoal, mas que a empresa foi notificada que ele tem um problema psicossocial. Então, mas daí... Vamos supor, o funcionário, tá lá, o operador, ele apresentou esse atestado com esse CID. Daí a área de saúde ocupacional viu lá, tem a notificaçãozinha e veio, poxa, saúde mental ocupacional, com origem ocupacional. Vai verificar se é ou não. Se é ou não, daí ele vai começar a investigar. Se é ou não, até que ponto ele não fere, daí tem uma outra questão, ele fere, pode ser que eu esteja falando uma besteira, se estiver falando besteira a gente corta. Mas até que ponto daí ele fere uma outra lei, que é o LGPD, para ir até esse gestor e vamos sentar aqui, ó. Entendi. Existe o LGPD, mas nós estamos diante da saúde ocupacional do trabalhador, que é superior ao próprio LGPD. Então, perfeito. Tá bom. É uma obrigação, é uma obrigação legal. É uma obrigação legal de eu cuidar. Chegou um atestado, se você encarar que se o seu funcionário dentro do sistema atestado, você achar que é um atestado como jogar na gaveta, é uma coisa. Mas se você fala, não, eu fui notificado de que ele tem uma doença psicossocial, vamos ver o que é, nós vamos ver em conjunto. E a ideia é o seguinte, eu vou contar o caso real. Isso. Caso real, né? A gente tem mais de um caso real, mas esse eu vou tentar ser breve, que ele é meio um pouco longo. Mas chegou um atestado de um funcionário,
entre outros, com o código F. Daí descobri que tinha... Aí eu falei, mas tem mais gente com código F? Tem mais um aqui, outro ali, né? Uma empresa de 300 funcionários, né? E aí falou, chegou para nós temos no escritório um aplicativo chamado NT-App, que ele não só identifica se tem nexo causal, porque a gente está falando aqui, né? Mas é doença do trabalho. Não, primeiro a gente tem que ver se tem nexo. Então já existe um aplicativo que ele buscou. E ele também identifica de que setor que aquele funcionário é. E o que aconteceu com esse aplicativo para a gente? Ele identificou que aquele atestado que chegou F tinham mais 7 funcionários do mesmo setor com código F. Então eu tinha um setor que tinha 8 pessoas, com atestado F. Opa, red flag. Nos últimos 6 meses. Nos assim, últimos e 6 meses. antes você não tinha nenhum. Então, antes você não tinha nenhum atestado F naquele setor e, de repente, 8 meses depois, você tem 8 atestados e um seguido do outro e você está com 8 pessoas com problema psicossocial. Aí vai fazer a análise, é óbvio. Que é o setor. É o óbvio, o ululante. Que é o ambiente. Daí nesse caso Não não tem. ambiente. Não. Nesse caso não tem nem o que Quando falar. a gente identificou, eu falei, olha, vamos ver o que está acontecendo. Tá claro, não precisava nem de muita investigação. Não precisa de muita né? investigação, não, mas foi se investigar. Sim. Nós fomos investigar. A gente faz apuração o escritório trabalha nisso. Então, até essa apuração quem fez foi a própria doutora Adriana, que às vezes cai com outro advogado, Sim. mas esse caso, a própria Adriana que fez a apuração, chegou-se à conclusão que o causador do problema nos funcionários, que o setor tinha 10 e tinha 8 doentes. Quem não estava doente? O gestor? O É, gestor do gestor. O gestor é o braço direito do gestor. Então, era o gestor. Era o gestor. O problema era o gestor. Era um gerente de alta patente, não era um gerentinho, era acima do primeiro, era o gerente que ele era realmente problemático. E a empresa não teve dúvidas e o demitiu. Ok. O demitiu. E esse é um caso legal, porque esse caso já tem 1 ano, ele já fez 1 ano. E hoje não tem nenhum atestado F mais. Você resolveu o problema. Resolveu o problema. Por quê? Porque quando a empresa identificou, ela foi cuidar, falou, a culpa é minha, eu não vou jogar a culpa para ninguém. E não precisou ninguém se afastar Sim. antes. Óbvio que quando nessa apuração que a gente fez, é óbvio que alguns ali você já descobre que tem uma Sim. predisposição, Sim, outros já tem sim, alguns sim, fatores e tal. Mas é o que você falou, às vezes é até uma questão de gatilho, Sim. mas você vê que existia Não, um nesse fator caso, organizacional sim, importante. Sim. Agora, tem uma outra questão aí, né? E daí tem a ver com a cultura, que a gente falou há pouco, né? Tirou a maçã podre, mas tem que limpou o ambiente, quer dizer, não deixou contaminar outros gestores ou outras áreas Aí da a gente empresa, porque senão entrou- daqui a pouco a gente tá... Não, aí a gente entrou com um programa de treinamentos, de Isso. conscientização, então a gente trouxe a questão do assédio, os Sim. conceitos de assédio, o que Perfeito. caracteriza tanto para a empresa como um todo, para todo mundo ter a consciência para a questão. Mudança de cultura é isso, Sim, você não faz. isso, Você tem que envolver todos. isso. E para as lideranças, a gente tem treinamentos específicos, específicos. que aí a gente Claro, deu ali Claro. para dar continuidade, para identificar e colocou essa cultura É de isso. que todo mundo é responsável pelo ambiente Exatamente. de trabalho e tem que fazer a denúncia se vê algo. Às vezes não é nem com Não, a e assim, própria né, vítima, mas tem que E, reportar. doutora Adriana, o treinamento foi dado, né? Foi capacitado, ou seja, os funcionários, eles receberam letramento sobre o que é, o que fazer, mas daí para frente precisa de um acompanhamento. O programa ele precisa ser contínuo, precisa ser incorporado na cultura Sim, da porque organização. as pessoas Tudo vai acontecer de mudam, novo, as e de coisas, novo, e de novo. um treinamento não faz milagre. Não Você vê que interessante que você coloca, né? O como que era e como é que é e como deveria ser, né? A NR1 de 78, 79, 2000, 2020, 2025, né? Ela deveria ser assim, eu identifiquei um caso de doença no ombro, doença no punho, doença na perna, doença no pescoço, doença psicossocial, eu identifico e eu vou lá no meu PGR e eu mudo ele. Eu não fico esperando, né? Porque ele tem que ser vivo. Então, eu tenho lá, eu estou trabalhando para que essa fábrica não tenha risco psicossocial. Então, nós identificamos os riscos e colocamos os remédios onde deveriam estar lá. Só que assim mesmo adoeceu alguém. Então, o que eu fiz de errado? Tem que ir lá refazer o PGR,
Ah, mas o PGR, como é que as empresas fazem na prática? Na prática não refazem nada. Chega o ano que vem, elas simplesmente repetem aquele documento, né? Eu espero que a partir de agora, por que a partir de agora? Porque agora ficou muito caro. A fiscalização, o governo contratou mais de 800 fiscais novos para fiscalizar isso e temos mais. Com essa divulgação geral, os trabalhadores estão entrando na justiça também, pleiteando. Eu tenho uma pergunta sobre essa fiscalização. Como que ela vai acontecer na prática? É análise de documento ou vai ter Sistema e-social. e-social? E são os dois fatores. Elas vão pegar pelo sistema, vão verificar o e-social, a gente está verificando isso, mas hoje eles vão chegar na empresa e vão pedir o PGR. O PGR tem que estar lá os riscos psicossociais de quem está lá. Então eles vão verificar documentos, seja ele dentro do e-social, seja ele fora do e-social. A fiscalização vai verificar documento. Por isso que a gente corre o risco de cair na mesmice do passado. Sim. Porque o que eles vão verificar foi feito laudo ergonômico e foi feito análise? Foi colocado tudo isso dentro de um plano de ação. O plano de ação é o PGR. Foi feito o plano de ação. Tá dentro, o PGR tem lá quais são os riscos psicossociais. Ah, tem o risco aqui, tem o risco no setor tal, foi colocado. Ok? Você está ok? Está 0 quilômetro. Então, doutor, mas a gente tem visto também, e eu tenho visto muito isso. As empresas colocam plano de ação. Palestra A, palestra B, palestra C, palestra D, palestra... Isso não é plano de ação. E muitas estão sendo autuadas e multadas justamente nesse ponto. Isso é bom falar, porque quem está nos assistindo talvez não saiba. Então, você perguntou das fiscalizações. Elas já estão acontecendo, não é novidade, isso já tem... Mas não está multando ainda. Está multando. Ah, já está multando? Não só... Porque assim, ó, o que é a fiscalização? Fiscalização tem o Ministério do Trabalho e Emprego, né, onde tem seus auditores fiscais, onde muitas vezes, quando eles precisam... eles mesmos fazem um plano de ação para que eles precisam atuar. Muitas empresas, eles contratam terceirizados, têm metas, e aí vai os fiscais. Então, primeiro, a primeira coisa que eles fazem é pedir os documentos. De fato, recebe ali, hoje é no DET, né, que é no Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é onde todo mundo foi obrigado a se cadastrar, então isso é por isso que eu falei, é tudo sistema. Então, a primeira coisa, ele vai pedir todos os documentos. Quais documentos? Bom, depende, ele pode, né, a competência dele, ele pode pedir todos os documentos referentes a todas as obrigações trabalhistas que estão na legislação vigente. Só pensa. Toda CLT, tudo. É coisa. Tudo. É coisa. E eles fazem, eles pedem geralmente os olerites, os cartões de ponto, as fichas de registro, os TRCTs, os ASOS, os laudos, então ele vai de PGR, o LTCAT, o PCMSO, aí o laudo ergonômico, vai pedir tudo. Então a primeira coisa que eles fazem é, se já tiver alguma coisa que não entregou, ou que está divergente, ou que está faltando, e nós já tivemos, já enfrentamos casos, que pegou o PGR ou pegou o PCMSO, que é o de saúde ocupacional, e a multa foi o plano de ação, não existe plano de ação, ou o plano de ação ele é ineficaz. Então foi dada uma multa de irregularidade do documento. E depois, isso é um tipo de fiscalização e eles enquadram numa tipificação para você E daí tem prazo para cumprir depois. Tem o prazo para você entregar os documentos. Se eles entregou e viu que você já está errado, eles vão autuar e você tem o prazo para se defender ou para pagar a multa. Tá, entendido. E aí tem desconto, tem outras coisas e tudo mais. Mas, via de regra, assim, tá irregular. Vamos supor, tá irregular. Você não tem prazo para corrigir aquilo. Se está irregular, tudo bem. Então, você vai ser autuado. E se eu fiscalizar de novo, que eu posso, né, em um ano, sei lá em quanto tempo, se você for reincidente, se você não corrigir isso, se você for fiscalizado de novo, você pode correr o risco de ter multa de novo, né, em dobro. Na verdade, a reincidência gera essa multa em dobro, só que tem um risco maior, que é ele notificar o Ministério Público do Trabalho para ele lá fiscaliza, porque falou que você está reiteradamente descumprindo a obrigação trabalhista. Agora, essa norma, ela é para empresa de todos os tamanhos? Todos os tamanhos. Não tem. Se tiver 2 funcionários, ela está enquadrada. Na verdade, quando você tem 2 funcionários, você está microempresa, você não tem necessidade de ter o PGR. Mas você tem necessidade de ter um plano de ação
psicossocial. Esse que é o problema. Agora, assim, só para não ficar, até por nosso ouvinte Ficar desesperado? desesperado. Não é ficar desesperado. É que ela falou assim, não, já estão multando. E realmente, as multas não pararam. Mas então, o que é que vai entrar em vigor a partir do dia 26 de maio, que eles vão começar a fiscalizar e vão ver? Até agora, você não foi obrigado a ter escrito expresso no PGR risco psicossocial. A palavra risco psicossocial lá no expresso no plano de ação. Ninguém tinha. Então, se você não tiver, eles não estão autuando isso. A partir do dia 26 de maio, eles vão autuar. Na verdade, o fiscal vai chegar, eu estava vendo a entrevista do chefe das fiscalizações, ele vai dar um prazo de 3 meses para as empresas se adaptarem ainda. Então, sobre os riscos psicossociais. Esses prazos estão sendo estendidos há bastante tempo. Mas o fiscal vai chegar. Mas não é que ele não vai ser autuado se tiver algum erro no PGR, se tiver algum erro, se você não está cuidando da saúde do trabalhador. Se você já não tem um plano de ação se você já não tem um plano, ele só não vai autuar você porque você não tem explícito no meu PGR o risco psicossocial. Ele não pode te autuar porque isso foi postergado para a partir de 26 de maio de 2026. Sim, é só isso. O resto, você tem muita empresa autuada. Tem muita. E qual que é outras que ele trouxe da subnotificação, que isso também é alvo de fiscalização? Que aí eu trouxe que é sistema e social. Porque hoje as empresas são obrigadas, toda vez que o funcionário se afasta, eles são obrigados a lançar o código no e-social do afastamento do atestado e tudo mais para justificar. Então, o que está acontecendo nas fiscalizações? Eles estão puxando todos esses atestados que foram comunicados para tá bom. E eles cruzam com a atividade empresarial e falam, se presume que é uma doença ocupacional, então, teoricamente, você deveria ter aberto uma CAT. Você não abriu? Por quê? Então, aí pelo sistema, eles cruzam, puxam todos aqueles que têm relação, que presume-se a relação, a obrigação da empresa, né, que tem relação com a atividade empresarial, e fala assim, então, você abriu? Não, obviamente, não abriu. A gente nem orienta a abrir, não é esse o caso, não é esse o caminho. Só que tá bom, não abriu, por quê? Não abriu. E é esse o ponto, porque se você não traz justificativa que você demonstrar que você fez a análise aprofundada, que você identificou qual que de fato é o fator, e que ainda que tivesse alguma coisa, você mitigou esse risco, você fez a lição de casa, ou você não tem nada a apresentar, porque quando você recebeu o atestado, você só mandou para a enfermaria e já vetou, que é 99% que faz, você é autónomo. Agora, doutora Adriana, a gente está falando, vamos falar de atestado, né, e do F, do CDF. Um atestado é suficiente para gerar toda uma mobilização em torno disso? Essa é uma pergunta. Daí, emendando, né? A gente falou muito sobre letramento da liderança, letramento dos colaboradores, letramento da liderança em relação, não só em relação a assédio, mas em relação à NR1 e tudo mais. Mas tem um outro profissional que não está dentro da empresa, mas que é o que assina os atestados, que são os psicoterapeutas, os psicólogos, os médicos, eu não sei como que é, né? Mas, enfim, como esse letramento está acontecendo do outro lado? Porque senão daqui a pouco, a gente sabe que existe pessoas com boas intenções e existe pessoas com más intenções, né? Como que a empresa pode se proteger de algumas armadilhas, de começar a chover atestado com CDF ali? Né? Como que ela... Será que só, mapear esses riscos psicossociais para se proteger é suficiente? Não é suficiente porque tem que ter esse acompanhamento. E já respondendo sua pergunta, é suficiente? É suficiente. Eu não estou falando de um dia, eu estou falando de horas. Já é suficiente para você mapear. É óbvio, se você só tem no seu universo de todos dos seus trabalhadores, teve lá um caso de um dia ou de horas e depois nunca mais teve, ok. Mas não, já é um alerta, você já tem que tomar alguma providência a partir do primeiro, porque é a primeira notificação que o empregado te deu que ele está com algum problema. Então, é o primeiro, você já tem que sim tomar uma providência e tentar fazer essa análise aprofundada para entender se tem alguma coisa, ver o que está acontecendo no entorno, para já começar a se precaver. Para quê? Para munir o principal profissional que é o seu aliado para inibir esse tipo de conduta de chuva de atestado. Quem já pensou analisar 300 atestados? Na lei, quem é o único que tem autoridade e competência para poder inibir esse tipo de conduta e analisar e falar se é válido ou não? O médico do trabalho. O médico do trabalho.
Perfeito. Ótima, E nós ótima temos- resposta. E nós temos alguns casos concretos, mas já teve um caso de um médico muito esclarecido, não vou citar nomes, mas ele, médico do trabalho, da empresa, chegou um funcionário e apresentou um atestado de burnout. Ele Aham. analisou, falou assim, mas no setor desse rapaz não é possível ter. A empresa fez análise profunda e chegou à conclusão que não tinha. E o médico do trabalho chegou à conclusão que não tinha. O que ele fez? Ele ligou para o médico, que deu o atestado. Isso é um caso real, não é? Ele ligou para o médico e... Que para um caso é fácil fazer isso. Né? Aí ele Não, mas esse caso, ele é médico de uma empresa de mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 tá? funcionários. Ele assessora várias empresas, não é só E aí uma. ele ligou Então, mas ele... e falou com o médico, daí o médico disse, não, realmente eu não sei do setor, não sei. Então, tanto é que hoje já existe uma dificuldade para os médicos emitirem burnout sem conhecer o setor de trabalho. Eles deveriam conhecer o setor de trabalho. É, exatamente. Então, Porque senão fica fácil emitir isso fica atestado, fácil. né? Então, o médico do trabalho é assim, ele é o profissional que vai analisar e em cima disso ele vai chamar o RH, ele vai chamar para poder fazer vai fazer a anamnese junto com o profissional, aquilo que você falou do LGPD. Não, porque vai estar vinculado com o médico. Sim, sim. Quem vai fazer relatório, quem vai fazer É o é o médico do trabalho, ele que vai fazer tudo isso. A questão do Então- sigilo médico é até anterior à LGPD, isso não é quebrado, na verdade, e a LGPD nem cai por terra, porque dentro da própria Uhum. LGPD traz que tudo aquilo que é obrigação legal Tá superior, tá acima. está acima, eu posso fazer. Mas você tem razão quando você coloca que vai cair tudo em cima da empresa. Infelizmente, cai tudo em cima da empresa mesmo. O Brasil ele não protege seus empresários. E o outro lado não está letrado, tá? A gente tem visto, varia muito aqui, principalmente na região. Tem lugares que os profissionais lá da ponta são até um pouco mais instruídos, ou eles são um pouco até mais, não digo nem instruídos, mais cautelosos na emissão de atestado. Tem lugares que não, que o pessoal simplesmente... Atestado à torta e à direita. Então, para isso, para os nossos telespectadores aqui que estão nos ouvindo e querem saber o que é importante hoje, né, para você poder... E não falo nem só por conta da NR1, dos riscos psicossociais, mas para a questão cultural mesmo, porque hoje essa conduta de chover atestado e você ficar sem o funcionário ali no dia, desfalcado, sem ter como repor, que é outro problema que nós estamos também. E ainda por cima está vulnerável, exposto à NR1. Então o que o empresário hoje precisa é estar bem assistido, tanto na parte jurídica quanto na parte de medicina ocupacional. É condição, a gente fala, condição sine qua non. É imprescindível hoje para você poder ter aplicada corretamente, dentro da lei, com todo o respaldo e minimizar os riscos e conseguir colocar uma cultura, né, com alta produtividade, séria, né? É imprescindível, porque não é todo médico do trabalho também que tem esse discernimento e que faz isso. Aliás, é uma outra questão que a gente encontra, né, no dia a dia, uma dificuldade que a gente vê, às vezes são clínicas que falam que faz a medicina ocupacional, mas não faz aquilo que de fato precisa ser feito, que é esse olhar e essa relação com o posto de trabalho. Ele tem que conhecer a empresa, o posto, para saber se aquilo tem relação ou não. E muitos a gente sabe que sequer já pisou na empresa, né? Então, e se diz médico do trabalho. Então, hoje, por exemplo, uma mudança que mudou tudo. Com a NR1, o médico do trabalho ele tem que fazer uma anamnese voltada aos riscos psicossociais. Ele tem que fazer na admissão, Crise da admissão. tem que fazer no exame periódico. Bom, deixa E ele tem que fazer e ele tem que fazer nos atestados, né, nos atestados F. Mas se ele não for um médico realmente do trabalho voltado a entender que aquilo ali é um risco para a empresa e que se a empresa teve culpa, ela tem que pagar mesmo. Mas se ela não teve culpa, é ele que vai minimizar os riscos dessa empresa. E às vezes a empresa paga pela própria ineficiência do processo, porque, convenhamos, o Sim. exame periódico às vezes é uma piada, né? Sim. Mas é obrigatório mas fazer. Sim, é obrigatório fazer. Daí, em muitas empresas, o colaborador chega na frente do médico, o médico faz 3 perguntas, ele coloca lá apto e vai trabalhar. Quer ver um exemplo? Mas agora mudou. Pelo menos no risco psicossocial, ele vai ter que fazer a anamnese. Quer ver Por quê? Porque ele chega na anamnese
num exame periódico, por exemplo, e vai ter que fazer as perguntas para ver se realmente eu estou com um problema em casa, eu estou com muito estresse, meu filho está doente. Ele vai ter que registrar essas coisas, porque isso, daqui a pouco ele entra com o atestado F, afasta a responsabilidade da empresa. da empresa. Ou pelo menos dificulta um pouco mais, né? Não, até porque a gente não quer isentar a empresa, ninguém, e nem o empresário quer. Ele quer pagar aquilo que é justo. Que é justo, sim. Não, Aquilo e se que é identificou justo. um problema, ele precisa ter conhecimento, ele quer saber se ele tem um problema, se ele tá, para corrigir, né? E Claro. pra ser bem... Até porque isso tem causa direto impacto direto na cultura da organização. Na cultura, no resultado. No resultado. E quer ver uma coisa engraçada que você trouxe, né? Um exemplo que sobre a ineficiência, sobre a empresa ser prejudicada pela ineficiência do processo. Eu lembrei de outro caso de fiscalização que a gente teve, que pegou lá o PCMSO, então lá tem lá que os periódicos têm alguns exames obrigatórios, dependendo da função lá, exame XYZ. De vista. Não, XYZ, o fiscal olhou lá e falou assim, tá bom. Aí pegou os dados periódicos, os periódicos não tinham os exames, não tinham os exames realizados, que o próprio PCMSO, que o laudo da empresa falava que tinha que fazer, não estava sendo feito. Gente, então, mas daí... E aí o fiscal vai lá e multa, porque... lógico. Mas é pagar, é a ineficiência do processo. Mas é por quê? Porque é isso, estão preocupados em fazer o documento, mas colocá-lo em prática... essa é a grande dificuldade, é a questão cultural e que vem, puxando esse gancho da questão da cultura, da necessidade da gente ter uma análise aprofundada, ter uma proximidade maior da liderança, uma outra ferramenta que vem como aliada, que a gente tem visto isso na prática, como uma aliada para essas questões dos riscos psicossociais, para poder investigar a fundo, para poder entender se aquilo são os canais de denúncia. Que eu ia entrar nisso agora, que é uma outra iniciativa, parte do PGR, que é o Plano de Gestão de Riscos, Programa de Gestão de Riscos, para quem não sabe, né? Então, a minha pergunta é muito semelhante. A gente tem visto um aumento significativo de denúncias, né? Mas na experiência de vocês, isso representa mais casos ou mais abertura da empresa em receber isso? Na verdade, é mais a abertura da empresa. Muitas empresas ainda não se abriram para o canal de denúncia. E olha, que ele é obrigatório desde 2023. O canal de denúncia por assédio moral, assédio sexual e violência, ou qualquer outro tipo de violência de assédio por raça, cor, religião. Tem um que foi bastante difundido pelo governo recentemente, então, que foi o das mulheres, né? Exatamente. É a lei que foi chamada de Programa Emprega Mais Mulheres. A mesma lei. Essa lei que entrou em vigor em março de 2023, onde tornou obrigatório toda empresa ter o canal de denúncia, garantindo sigilo ao denunciante e garantindo também a possibilidade de fazer denúncias anônimas, sem identificar o denunciante. Sim. Então, isso passou a ser obrigatório, né? Então, isso é um fator que contribuiu também para o aumento. E não só a abertura das empresas, eu também acho isso, tem a questão cultural também, onde antigamente era tudo meio banalizado ou normalizado. Então, tem este lado que hoje, né, a gente está numa mudança de gerações aí, onde não é mais admitido várias coisas. Muitas coisas. Tem isso também que contribui. E o outro fator que contribui muito, na minha visão, é o acesso à informação, é o celular, é o GPT. Porque, na prática, era raro a gente receber denúncias, ali a gente assessora as empresas há mais de 30 anos. E era raro você receber denúncias assim, direto por sindicato ou até por Ministério Público, né? Sim. Muitas vezes buscava o RH ou vinha de outras formas, né? Sim. Ou, geralmente, quando sabia tinha alguma coisa assim, era já na ação trabalhista. Sim. E eram casos pontuais. Hoje em dia, dos últimos anos para cá, não. Você vê um aumento por conta do acesso à informação, onde basta você logar lá e fazer a denúncia, todo mundo está suscetível a receber, né? Qualquer tipo de denúncia. Então, por isso que eu entendo que o acesso à informação, a informação está difundida e a facilidade... Eu ia falar isso. Tá tudo muito mais fácil, né? Não só no sentido de a informação tá mais clara para as pessoas, mas o acesso para fazer com que essas informações elas sejam disseminadas ou que a denúncia chegue, ela tá mais fácil também. O acesso tá muito mais fácil.
Só que a gente tem a contrapartida também, né? Que aí esse excesso de informação, e muitas vezes sem uma curadoria, sem uma... ele gera um outro problema, né? Que é a banalização do próprio conceito de assédio. É isso. Né? O que configura, o que caracteriza assédio ou não, que é um outro problema. E qualquer coisa é assédio também? Não. Então, e isso é muito bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas confundem muito o que é assédio, o que não é assédio, né? O que configura, o que não configura. Como que as empresas podem trabalhar esse letramento? E daí eu vou falar, a gente volta da parceria com a área de comunicação, com a área de RH, e ensinar as pessoas a identificar o que de fato é um assédio ou não, para que o canal de denúncia seja um canal... Não estou dizendo mais sério, porque outro tipo de denúncia, ela não é menos séria. Não é isso. Mas que ele seja mais efetivo, talvez. Para atender o propósito dele, né? Isso, para que a informação seja tratada pela pessoa certa dentro da organização, pela área certa. Senão daqui a pouco é aquilo que a gente comentou antes da gente começar, né? Vira o canal de desabafo, né? O canal de reclamação de que, em vez de servir a alface que estava no cardápio, a empresa serviu rúcula, né? Vira o canal de fofoca e sugestões e reclamações, né? Pois é. E não, de fato, o canal de denúncia com temas mais sérios, enfim. Isso está voltado de novo à cultura. Ou seja, a empresa precisa mudar a cultura dos seus líderes, e mudando a cultura dos seus líderes, ela muda a cultura dos seus empregados como um todo, né? Porque o líder que está no chão da fábrica, que está ali junto com o trabalhador, ele consegue alterar lentamente uma cultura. Mas como ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber o que é o assédio, ele tem que saber, e ele tem que ser o primeiro a ajudar o trabalhador, né? Mas a empresa precisa investir, então, no líder, ela tem que investir no líder para que esse líder tenha o conhecimento, e ela tem uma obrigação, a própria lei emprega mais mulheres, traz a obrigação de que a empresa tem que dizer a todos os empregados, a 100% dos seus empregados, treinamentos do que é assédio. Pelo menos uma vez no ano. Pelo menos uma vez por ano. Está na obrigação. Está na obrigação dela divulgar para todo mundo, quando entra na empresa e é uma vez por ano, o que é assédio. Então, a empresa precisa ter isso como uma ferramenta para que o canal de denúncia seja bem usado, ele né? seja funcional, Sim, senão... e a gente tem tantas formas hoje. Dá para educar sobre esse tema de uma maneira tão mais fácil. Hoje em dia a gente tem tantos recursos para isso, né? Tem recursos, tem profissionais, tem bons profissionais, tem vários tipos de abordagem. Então, são treinamentos, são dinâmicas, são palestras, tem muitos formatos. Tem vários formatos. Então, acho que o ponto é esse, é a conscientização, é a comunicação. E sobre o canal de denúncia em si, quando vai ser implementado, é importante essa comunicação, o trabalho da comunicação interna, do endomarketing, do RH, de deixar claro também para qual que é a finalidade daquilo, para não virar... para poder fazer esse filtro, né? Sim, para ser efetivo. Tá gostando desse episódio? Ele tem o apoio da Intralisa, a mais completa plataforma de comunicação interna para sua empresa. Quer agendar uma demonstração? Aproxime o seu celular no QR Code aqui no canto da tela e vem com a gente. De uma maneira muito prática, onde o canal de denúncia deve ficar? Quem deve ser o guardião desse canal? Boa pergunta. Essa pergunta ela não é boa, ela é excelente, né? Porque quando você vai escolher dentro da empresa, você vai falar assim para mim, vamos colocar o RH. Mas e se o assediador for o RH? Vamos colocar o diretor. Mas nada impede que o diretor seja o assediador. Seja assediador. Também seja assediador. Então, você vai ter sempre esse problema. Então, o mundo ideal é que fosse fosse analisado por um comitê independente. Então, mas esse comitê independente, de qualquer forma, ele vai responder para alguém dentro da empresa. Ele vai reportar para alguém. Ele vai reportar. Para quem? Normalmente para o presidente da empresa. Geralmente para a alta gestão. Normalmente é o presidente ou o dono da empresa. Quando a gente fala de empresas pequenas, o dono. E realmente ele tem que ser dessa forma. Ele vai, lógico, resolver. Eu vou contar um caso concreto também, né?
nós trabalhando com uma determinada empresa, porque às vezes a gente conta caso concreto que nós temos um canal de denúncia, nós temos um canal de denúncia em que o funcionário está lá na empresa, ele tem lá o QR Code em alguns lugares da empresa, ele vai lá e ele faz a denúncia chega para nós temos a equipe de análise, uma equipe de advogados que analisa a denúncia, Faz toda a apuração. Faz toda a apuração. E aí é imparcial, né? É imparcial e a gente terceiro. vai, junto com o RH ou com o diretor, resolver o problema. E a gente resolve o problema. Tanto é, como contei agora há pouco o caso de um gerente da área comercial que foi demitido, que assediava. Sim. Né? Então, o que acontece? Na verdade, eu contei antes da gente iniciar, né? Então, esse pessoal independente, o que aconteceu com a gente com um determinado cliente? Chegou uma denúncia que era do RH, que é aquele que fazia trabalho junto com a gente. Chegou uma denúncia contra a gerente de RH, era uma mulher. E aí eu não poderia fazer com ela, porque é o óbvio, né, que ela estaria suspeita, por mais honesta que ela pudesse ser. Então a gente teve que pegar o cargo superior a ela, que no caso era o presidente da empresa. Chegamos no presidente da empresa, temos um caso, o caso é assim, assim, assim. Aí, ok, vamos apurar, porque por incrível que pareça, há denúncias que não são verdadeiras. Sim, eu sei disso. Por isso que não pode ficar na mão de qualquer um. Você falou, vai ficar na mão de quem? O ideal, para não ter essa confusão de vínculo das pessoas envolvidas, e você garantir realmente uma imparcialidade, né? O ideal é que seja um terceiro. Não quero trazer isso interno para dentro da empresa. Tem muitas empresas que têm um canal interno. Então, você tem que ter um comitê muito seleto e treinado ali e ainda assim é complicado, só que as pessoas também elas vão, de repente, se inibir de fazer uma denúncia contra pessoas que sabem que pode ter acesso a esse canal. Aí eles vão ficar constrangidos e acabam não fazendo e o canal também perde a sua efetividade. Você tem um sistema de governança muito sério. Muito sério. Mas quando vai fazer, tem que ter. Então, aquelas pessoas, elas têm que ter ali, tem toda uma confidencialidade. Então, não pode envolver quem é os envolvidos na denúncia, né? Não podem ser envolvidos ali para fazer essa apuração, né? Porque quando você vai fazer a apuração, como você vai apurar quem está sendo denunciado, né? Então, você tem que fazer uma apuração de fora. Óbvio, na devolutiva, na conclusão, às vezes a gente tem caso que descartou que não caracterizava assédio, tinha um problema ali, mas era mais um ruído de comunicação do que um assédio. A gente já teve caso que viu que, na verdade, aquilo lá a pessoa estava querendo prejudicar o coleguinha e estava inventando coisa. Mas, e quando é anônimo, como dar a devolutiva? Então, no nosso sistema, quando a pessoa faz, ele acessa o QR Code, né, faz a denúncia, a gente garante todo o anonimato, nem a gente fica sabendo, a gente não tem como saber. E aí ele recebe um protocolo e ele acompanha por esse protocolo. E é por esse protocolo que é dado toda a devolutiva desde o início. Então, dentro do aplicativo. Então, assim, desde o início, está sendo apurado, ou às vezes no começo está faltando informação, está faltando, porque às vezes também está faltando para a gente poder apurar. Às vezes, se vem anônimo, a gente não consegue, então a gente devolve, preciso de mais algumas informações, tem possibilidade de você colocar arquivos, né, qualquer tipo de arquivo, áudio, foto, qualquer seja coisa, evidência daquela denúncia. Evidências de algum para auxiliar na apuração, na investigação. E aí, a partir do momento que vai para apuração, ele vai recebendo devolutivas. Então, está na fase de apuração, está na fase de deliberação interna, conclusão. Aí a conclusão pode ser, nossa, realmente foi confirmada aqui, vamos tomar as medidas. Mas as medidas pode ser desde de um feedback ali, que foi um mal entendido, ou uma demissão, até uma demissão por justa causa, porque foi grave o suficiente para. Então, né, a gente sabe, muitos canais de denúncia também acabam morrendo no meio do caminho, ou morriam pelo menos, justamente porque as tratativas não eram eficientes, né? Porque as pessoas estavam elas deixam de acreditar no canal, né? Mas agora eles precisam fazer, até porque você tem a NR1. A NR1, quando se fala de risco psicossocial, as denúncias de risco psicossocial vão estar no canal, porque eu estou sofrendo assédio, então eu estou sofrendo um risco psicossocial. Agora, doutor João, se ela não acredita de jeito nenhum no canal da empresa, nesse canal de denúncia que a empresa disponibilizou para ele, aonde ele pode denunciar essa empresa? Ela vai Ministério lá Público? no GPT, não sei o quê, e aparece, o primeiro que vai aparecer é o Ministério Público, ou o sindicato, mas geralmente alguns estão sendo... E aí é o Ministério Público investigando. Então, na verdade, ela tem vários caminhos, né?
doutora Adriana já foi direto realmente No top. no top. Mas Foi no é top. o que a gente está Mas vendo. eu não tenho fé no canal, mas o meu chefe está me assediando. Mas eu conheço o RH, sei que o gerente de RH é uma gente boa. Eu posso ir lá nele e fazer a denúncia. Então, mas às vezes ele nem acredita mais Quando na empresa. a empresa está Então, descredibilizada, quando- aí é muito ruim. É ruim, é É péssimo. muito ruim. Por isso que é um trabalho importante a empresa, além de ser uma obrigação legal de ter o canal, dar de fato efetividade. Quando que você perde a credibilidade? Quando as pessoas fazem a denúncia e não tem retorno, ou quando faz a denúncia, mesmo se não tem um retorno efetivo ali, mas vê que teve uma movimentação e é suficiente, ok. Mas mesmo assim, essa falta de retorno é ruim. Sim. Quando faz a denúncia e ao invés de ser, né, de alguma providência tomada, a pessoa é mandada embora. Sofre represália, né? Sofre represália, ou muda alguma coisa, ou a pessoa acaba sendo mudada de função ou de setor. E às vezes é porque até uma forma que a empresa acha que está protegendo a pessoa, mas não está resolvendo o problema, só está empurrando com a barriga. Agora... E aí isso é muito ruim, porque se ele não é efetivo, é isso que eu ia trazer. Quando o canal de denúncias da empresa ele é efetivo e tem credibilidade e tudo mais, a apuração e a deliberação, ela fica dentro do controle da empresa até as medidas de ações, o que é positivo, porque se você tem alguém que está causando assédio, que está baixando produtividade, está fazendo as pessoas ficarem doentes, está trazendo risco psicossocial, isso está afetando no seu resultado. Você não quer saber, você quer saber. Claro, Os empresários querem saber. Pelo menos a gente imagina que eles queiram, né? Imagina que eles... Não, a maioria, eles querem. É lógico, vai doer no bolso. Vai doer no bolso. Então, é bom que funcione, e funcione bem, e as pessoas acreditem e façam por ali, porque você consegue resolver ali dentro de casa. Você lava a roupa suja dentro de casa. Quando isso não é efetivo, você perde a credibilidade, eles vão para os órgãos externos. Sim. E os órgãos externos, aí... E daí saiu do controle da empresa. Aí sai do controle e realmente... Aí pode ser vários, pode ser Justiça do Trabalho, pode ser sindicato, pode ser Ministério Público. Não, está tendo muita denúncia para o Ministério Público. Muito. Que se tornou muito fácil. Você entra no site e faz a denúncia. Por isso que eu falei, é algo que pra gente está atípico, a gente não recebia, né? Sim. E o acesso está fácil. Mesmo clientes que têm toda uma compliance, que tem um canal ainda bonitinho, assim são vítimas desse... a gente teve um cliente que faz tudo bonitinho e tal, e tem o canal e apura, e é sério, e toma as previdências, já aplicamos suspensões, já demitimos por justa causa outros casos, então funciona, e recebem. E ainda assim, teve gente que preferiu e fez a denúncia no Ministério Público. Qual que é o problema? Nenhum, a gente recebeu ali. O problema é que o Ministério Público vai acionar a empresa, notificar a empresa que recebeu aquilo, e aí ela vai querer uma devolutiva. Então, quando você tem um histórico, um canal interno, e fala, eu não sou conivente com isso, eu tenho um canal, eu tenho um histórico, eu faço isso, eu não estava sabendo disso, mas vamos apurar, e trata aquilo com a mesma seriedade que já está acostumado, o Ministério Público ele se dá por satisfeito. Aqui é uma empresa séria e tal. Agora, essa é uma empresa que não tem canal de denúncia, que não sabe de nada, e não dá, e quando vai ver realmente você tem um problema ali latente, corre-se um risco dele entrar, inclusive, como ação civil pública. Qual é o maior tipo de denúncia? Assédio? É assédio. Você tem os dois, você tem assédio moral e assédio sexual. São os dois maiores tipos de denúncia. O maior é moral, de assédio moral. Moral. E que é mais difícil de o assédio sexual, ele é mais difícil porque existe um constrangimento muito grande e principalmente quando envolve nós mulheres, existe um medo muito grande das mulheres de se exporem. E muitas vezes elas são vulneráveis, né? Então a gente é um outro trabalho, uma outra dificuldade, porque quando geralmente tem a denúncia de assédio sexual e a gente já teve, infelizmente, alguns casos e foi apurar, a maioria dos casos realmente aconteceu, e aí quando você vai apurar, você descobre que não aconteceu só com uma. Via de regra, aconteceu com geralmente outras. Acontece isso, né? Basta uma para daí aparecer Mas 30. Mais velado, assim, é algo mais que é difícil ainda uma questão cultural mesmo, é difícil ainda de mas daí é estruturar o mundo, né? É estruturar o mundo, por isso a gente que o que mais tem... Eu não sei se é o que mais acontece, tá? Mas o que mais tem de denúncia. De denúncia são esses que é o dois moral. E hoje em dia o que a gente vê é isso, as pessoas até
não confundirem o que é e achar que tudo é assédio e ter Isso. e aí potencializar, intensificar Exato. as E daí a denúncias, gente né? volta naquilo que a gente falou, educação, né? Educação. Entendimento, clareza, Educação. né? Do que é. Porque informação tem de monte, mas informação de Tem. qualidade, Não, né? Mas é legal você ter um canal de denúncia também sério e que responde, porque quem faz uma denúncia infundada e não tem resposta, acha que fez a denúncia certa. Se ele tem uma resposta, ainda que seja infundada, a resposta vai explicar para ele que é infundada. Sim, sim. E ele vai ajudar na educação, vai ajudar né? na educação. Reforça. Você vai, então, o canal de denúncia é responsável por isso também. Também. Né? Nosso canal, ele dá a devolutiva também, né? Tipo, aquilo, ó, foi confirmado. Eu não posso entrar em questões de sigilo, das medidas que foram aplicadas, envolvidas, mas, ó, as medidas foram tomadas, providências foram tomadas. Ou, olha, isso daqui não caracteriza assédio. Não caracteriza, e acho que dá até para orientá-lo de como seguir, né? O que dá para ele fazer com esse desconforto, né, dele. Agora, um assunto que é bem delicado e que não faz muito tempo a gente viu até um caso parecido na imprensa. Quando um caso sai do canal interno e vai para as redes sociais, o que é muito comum hoje em dia. Todo mundo tem um celularzinho, todo mundo acha que expor vai resolver problema. Pois é, todo mundo. Quando sai desse âmbito, quando a gente perde o controle, o que fazer? Bom, quando sai do controle, você está diante de vários cenários. Pode ser estar diante de um cenário criminal. Sim, pode. Você pode estar diante de um canal, de uma situação de assédio contra a empresa. Pode haver assédio contra a empresa ou contra o empregador. Eu já vivenciei isso também. Porque você vai nas redes sociais e fala mal da sua empresa. Fala isso. Gente, mas e não é verdade. Né? Não é verdade. Ou você ofende e diz que chama seu superior, né? Fulano de tal, é incapaz, é burro. E ele continua trabalhando na empresa, mas ele vai na rede social e vai entender a cabeça do ser humano que faz isso. E você tem você vive um momento de assédio que não é dentro da empresa, mas é nas redes sociais. Sim. Porque não deixa de ser um assédio. E aí, o que a empresa pode fazer em relação a isso, do ponto de vista jurídico? Porque tem uma série de ações aí, né? Sim, inclusive da imagem, né? Se aquilo lá é verdade. Primeiro tem que ver se aquilo lá tem fundamento ou não, né? Porque se aquilo lá realmente tem fundamento porque ela não fez a lição de casa, de qualquer forma, aí é minimizar risco, né? Aí a gente trabalha com minimização de risco, tentar ser o gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise. Agora, muitas das vezes que a gente vê, na verdade, é isso. O pessoal acha que as redes sociais ele pode falar lá o que ele pensar terra de ninguém, ficar expondo o seu próprio trabalho. Empregadores geralmente falam mal do líder, expõem isso aqui. Do ponto de vista jurídico, a empresa pode e deve tomar as medidas cabíveis ali. Se está expondo a empresa e está ofendendo, né? E está ofendendo a imagem. A gente fala empresa, mas não é só das pessoas ali. Sim. Ela tem, sim, ferramentas e meios de todas as punições disciplinares, dependendo da gravidade, cabe até justa causa. É isso que eu ia falar. É igualzinho fosse dentro da empresa, só que está acontecendo nas redes sociais. Sim. Você pode dar uma advertência para a pessoa, você pode dar uma suspensão, ou você pode aplicar uma justa causa. Ou pode abrir um boletim de ocorrência e instaurar um processo crime. Sim. Tudo isso já aconteceu na prática. Muito bom. Agora, voltando para dentro, né? Tirando a questão de não tratar a denúncia, de não tratar, quais outros erros mais comuns as empresas cometem quando elas recebem uma denúncia? Não saber o que fazer com a denúncia, não apurar corretamente, ou vazar informação. E não dar atenção devida. Toda denúncia tem que ter uma atenção. Porque quando a denúncia ela é infundada, é porque ninguém foi lá fazer uma denúncia infundada, porque é que para ele tinha sentido. Para quem fez assim. Então ele precisa de uma resposta. Então toda denúncia tem que ser encarada e tem que ser analisada. Tem que ser apurada. Tem que ser apurada, é um papo sério. Né?
Aí, e às vezes quem tá ali tá despreparado, não tem o fluxo, não sabe o que fazer com aquilo, não tem o fluxo definido, vezes não não tem faz os nada. responsáveis, e não faz nada. E olha e fala, não, isso aqui não, nossa, não tem nada a ver. E não apura, e não dá uma devolutiva, e não dá nada. Ou apura da forma equivocada, chega, porque isso é muito ruim também, você não sabe apurar da forma correta, e acaba expondo, e às vezes chega a conclusões equivocadas para a tomada de decisão. Como você vai tomar uma decisão com uma informação equivocada por conta de a apuração foi conduzida de forma errada? Sim. Então, isso é um problema também, porque aí você vai induzir o empregador, o empresário a erro, muitas vezes, que fala, olha, apurei e está acontecendo isso, e quando na verdade não está, porque não foi a apuração que não foi feita da forma correta. De novo, é o aí processo, ele toma uma ação ele toma uma ação, uma decisão baseado naquelas informações, quando a realidade, na verdade, é outra, e aí está se colocando risco, porque aí qual que vai ser o recado para o denunciar? Quem denunciou, para quem denunciou. Agora, a gente falou bastante de, sei lá, um número absurdo de denúncias que estão aumentando cada vez mais e tudo mais, mas o que hoje ainda é naturalizado, mas que é um risco? Mas que as pessoas ainda tratam como normal? Eu diria uma coisa que eu disse umas 2 ou 3 vezes aqui, é o funcionário apresentar um atestado e você não dá importância. Eu acho que isso continua. O funcionário chega na empresa, ele dá um atestado um F, e ninguém dá importância para aquilo. Não digo nem só de F, tá? Quando a gente está falando de risco, se é o meu posto de trabalho que tem uma condição ergonômica que não está legal, que não está adequada, e eu identifiquei, se está vindo vários atestados por conta de uma questão de ortopédica, de um setor específico, isso já aconteceu também com um cliente nosso, a gente identificou, viu que era uma condição, algo super simples de resolver, mas que estava adoecendo. Então, essa questão de negligenciar a saúde do trabalhador, né, isso realmente é algo que ainda está naturalizado. Ou assim, quando a pessoa já tem um problema, sei lá, de saúde mental, que não é ocupacional, uma depressão, uma ansiedade, tem muito. Mas que tem muito. Mas isso, como ele entra num atestado normal, ele não vai lá notificado como F porque não é ocupacional, mas ele tem um potencial para virar F. Então, porque vai F sempre. Sempre vai F? Sempre vai F. Sempre vai F. É o CID-F toda vez. Tudo que é saúde mental. Tudo saúde mental. Achei que fosse. Por isso que presume-se. Então vai para a empresa. E presume-se que a empresa é a culpada. Presume-se. Então, por isso que o manual traz bem claro isso, o manual da NR1. Por isso que o empresário ele tem que chegar a fazer a análise da origem e da causa raiz do problema. Eu entendi agora. Eu estava achando que F era tudo que era saúde mental relacionada ao trabalho. Não. É tudo que é saúde mental. Tudo que é saúde mental. O mesmo, porque o F é o CID, né? O CID é a classificação internacional das doenças ali. Então, então é a classificação da doença. Então, se tem um problema de ortopédico, às vezes de coluna, vai M. Então, para tudo. Se tem relação com o trabalho ou não... Daí é o médico do trabalho que vai... Exatamente. Não só o médico, mas as questões ali. A liderança, entendi. E aí é importante investigar todos, porque por mais que a pessoa tenha uma predisposição, a gente está falando muito de saúde mental, mas até para exemplificar, falando de casos reais, né? Que é importante, porque isso também gera risco para a empresa, né? Então, a importância de você monitorar a saúde do trabalhador a partir do momento que ele apresenta um atestado. Teve um caso que o funcionário estava no contrato de experiência ali ainda, tinha apresentado o atestado por conta de um ombro, e aí ele veio um atestado de 2 dias e foi para o RH pedir a emissão de CAT, porque aquilo era por conta da lesão do trabalho. Da lesão do trabalho, e ele ia precisar fazer uma cirurgia. E aí foi fazer a análise, que é outra coisa, né? Olha o acesso à informação, o que está gerando. Você não tinha um funcionário que ia lá e falava, cadê minha CAT por conta de um atestado? Não, você não tinha. Você não tinha isso. Hoje você hoje tem isso. Tá? Hoje você tem isso. Ele... E aí o cliente liga para ele e fala, atestado de 2 dias. O que eu faço? Eu falo, pera, vamos lá, vamos puxar a anamnese
na experiência, qual o setor, o que Ou que é, seja, tem uma gente, não dá para especificação. negligenciar absolutamente Não dá. nada. Não, aí foi fazer, quando foi ver, viu lá nas redes sociais dele, ele era lutador de MMA. MMA. Ele era lutador de MMA. Engraçadinho ele, né? Profissional. Profissional amador ali, participando de Sim. campeonato. Sim. No final de semana eu tava lá, com o braço todo torcido e tal, e depois foi puxar que ele já tinha feito uma cirurgia anterior naquele ombro, já tinha feito uma outra também e tal, e estava querendo responsabilizar a empresa. Por quê? Porque aí a empresa fica amarrada com ele e ainda com um risco gigantesco de Sim. indenizar. Só que, Sim. qual que é o pulo do gato? Ele já tem uma condição, ok, entendi que isso não foi causado por mim, só que se ele continuar lá e isso agravar, então, vamos jogar pro transtorno mental. Ela já tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, trouxe um atestado por conta das questões dela. Ok, vamos monitorar. Se isso começar a agravar, se começar a ter fator interno que está afetando aqui, epa, eu só posso ser responsabilizado junto, e é 50% de responsabilidade. Então, é muito alto. É Então, alto. eu preciso ter registro de que isso, a origem não é, mas eu preciso sim ter atenção e monitorar para que isso não seja um problema para dentro da empresa. Não é tão simples assim, né? Não, Bem complexo. não é tão assim. Eu falo que empreender no Ainda bem Brasil... que existem vocês. Empreender no Brasil é coisa de doida, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, gente. Não. E estamos lá, mas é desafiador. É desafiador. Mas... Agora, vamos falar de alguns problemas que são recorrentes dentro das organizações quando a gente fala de riscos psicossociais, né? Por que muitas vezes as empresas têm dificuldade de reconhecer certos comportamentos como risco e só vai olhar para isso quando isso já virou uma denúncia? Você tem razão quando você coloca. Muitas empresas não reconhecem isso como um risco. Por isso que tem que haver o mapeamento e a identificação de onde tem risco na sua empresa. E tem um outro fator, tá? Muitas vezes, sabe querer esconder o sol com a peneira? Eu sei porque o problema ali existe, mas eu não quero lidar com ele agora, porque muitas vezes ele envolve pessoas da minha confiança, questões culturais, questões que é o jeito daquela pessoa e se eu mexer naquele vespeiro ali, eu preciso da pessoa porque a pessoa me entrega. Ou seja, a empresa paga para ver. Ela às vezes paga para ver. Por enquanto eu tenho resultado, tô sangrando o colaborador, mas eu tô tendo resultado. Vamos ver até onde vai. Até onde vai isso aí. Também tem disso. Tem disso também. A empresa é conivente. Muitas vezes é. É a cultura que ela constrói. Exato. É a cultura que ela constrói. E daí a gente fala, né? E é uma frase que eu sempre falo. A cultura é sobre quem sai, quem permanece e quem entra. Sim. Né? É o cafezinho, é o corredor, é o elevador, é o que é dito, é o que não é dito. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. A cultura é a soma de tudo, né? E É. realmente nós estamos numa época em que, aproveitando a NR1, que as empresas que tiverem sabedoria vão procurar treinar os seus líderes e mudar a cultura. Porque mudar a cultura sempre tem que vir de cima para baixo, ou seja, Sim. lá em cima tem que se tomar uma decisão em treinar, em dar conhecimento, e aí você mudar a cultura. Do contrário, você vai cair sempre na mesmice. E assim, essa cultura de tratar com seriedade aquilo que tem que ser tratado, aquilo que de fato é assédio, aquilo também... mas eu não posso pressionar, não posso exigir metas. Não, você pode, tudo é a forma, porque você precisa, a empresa precisa sobreviver. Mas a forma, muitas vezes, e entender até o que ponto aquilo está gerando um problema e adoecendo as pessoas e gerando um risco ou não, né? Porque não vamos ser... utópicos aqui, achar que vamos fazer cultura, a empresa todo mundo vai ser mil maravilhas sempre, todo mundo super alto astral, nunca vai ter um problema, vai estar todo mundo 100% satisfeito. Isso. Não existe isso. A gente fala, nem Jesus agradou a todos. É utópico. É utópico, não é utópico. isso. Só que então assim, você sempre vai ter uma parcela insatisfeita dentro da organização e uma parcela que vai estar, que não vai concordar, uma parcela que vai estar ali entender que aquilo ali não está gerando algum dano, ou algum prejuízo, ou alguma coisa. Só que qual que é a diferença? É se aquilo ali de fato caracteriza um assédio, se aquilo de fato é um problema
organizacional institucional, ou se aquilo está mais referente àquela percentual, aquelas pessoas. Sim. Porque se for só aquelas pessoas, a gente está falando de 10%, no máximo 20%. Tá mais fácil de resolver, né? Agora, se você vê que aquilo lá tomou uma proporção muito maior, que já passou 50%, passou 30%, 40%, já tem um problema ali, de fato, enraizado. Então, aí você já começa... Daí precisa de algo muito mais aí você estruturado, começa de reconstrução de cultura mesmo. Reconstruir a cultura. Reconstrução de cultura. Mas é isso que a gente fala. Só que quando as pessoas elas se sentem seguras, sabem que a empresa está se movimentando para isso. Então, aqueles 80% que sobraram, eles vão incentivar essa manutenção dessa cultura sadia. Sim. Você não vai agradar a todos, mas a maioria vai estar dentro do ambiente sadio. A gente não vai agradar todos, mas a liderança não pode estar dentro desse bolo. Não, de forma Essa não pode estar dentro desse bolo, de jeito nenhum. Exatamente. Né? Isso. Porque é ela que vai movimentar tudo isso. Se ela né? tiver, ela tá puxando para baixo. E tem empresa que tem líder que tá puxando para baixo. Pois mas daí... Por falta de preparo. Então, daí eu vou chegar nessa pergunta de agora, que é... Muitas vezes também, principalmente em empresas maiores, que o dono, o CEO, ele está mais distante da operação, muitas vezes esse nível de informação de risco, às vezes não chega até ele. Né? Vai barrar num diretor, num vice-presidente, que é quem vai dar as tratativas e tudo mais. A menos que seja que tenha um comitê que o presidente faça parte, ou que a área tenha um canal de denúncia que responda para um conselho, enfim. Né? Sim. Caso contrário, às vezes não chega. Agora, Adriana, eu vou te fazer uma pergunta como CEO e não mais como advogada. Né? Chegou na mesa do CEO, certo? Perfeito. Chegou, tá lá. Quando chega na mesa do CEO, o que muda na forma de olhar? A denúncia, você diz? Às vezes não é uma denúncia, às vezes é um pacote, né? É uma situação que já extrapolou os muros da própria empresa. Muda tudo, né? O que muda? Primeiro você vai olhar e falar assim, o que está gerando tudo isso? Porque você precisa identificar aonde estão os gargalos, né? Porque se é algo institucional, se é algo que está ali, se é dos líderes, se é o processo, se é o ambiente, o que muda é qual vai ser a estratégia para você mitigar aquele risco, porque aquilo ali não pode acontecer, senão você vai levar a sua empresa para o precipício. Então você tem que resolver aquilo ali. Então, primeiro, o que muda vamos identificar a origem do que está causando tudo isso, para quê? Para a gente poder pensar em soluções. E o que esse CEO ele deve esperar, ou ele espera, de uma área de RH e de comunicação mais estratégica em casos como este? Eu acho que é transparência e assertividade. Transparência em trazer, independente de quem seja, nível que for, dos envolvidos. Pode ser o filho do dono. Pode ser o filho do dono, mas tem que ter essa abertura essa transparência para levar o problema ali, a fratura exposta. E a assertividade, por quê? Por conta do que eu falei, né? Se foi feita toda uma apuração, só que foi conduzida de uma forma errada, ele vai induzir ele a erro. Então tem que ter uma assertividade com uma propriedade do que, olha, a gente apurou, a gente identificou, é isso que está acontecendo. Com seriedade, com transparência, com honestidade e assertividade. Profissionalismo. É isso que está acontecendo. Então é isso que o senhor espera, porque o senhor precisa tomar decisões. E muitas vezes as decisões podem ser, cabeças vão rolar, né? Às vezes pode ser isso. E como que ele toma uma decisão induzido, né, a erro, né? Então não dá. É isso que ele espera. Ele espera que ele esteja tomando a decisão correta, ele esteja com as informações mais corretas e seguras para poder tomar a melhor decisão para o bem da empresa, da sobrevivência Ou seja, né, a minha próxima pergunta você já praticamente respondeu, que era: o que mais preocupa, a ausência de estrutura ou a falsa sensação de que está tudo resolvido? A falsa sensação de que está tudo resolvido. Porque a ausência de estrutura, olha só... Tem conserto. Tem conserto. E mesmo se eu não tenho um canal de denúncia estruturado, nem se eu não tenho canal, eu tenho meios de chegar e de apurar, e de descobrir e de investigar.
Então, é óbvio que por uma obrigação legal o ideal é eu ter isso estruturado para trazer mais essa seriedade e tudo mais. E a credibilidade do canal. Mas se eu não tiver, eu consigo resolver de outras formas. E o que um líder hoje, daí eu tô falando de C-level mesmo, não pode mais alegar ignorância em se tratando deste tema? Não dá mais para falar, não sei, desconheço. Não dá para falar que ele não sabe que ele é responsável pela saúde dos seus trabalhadores e pelo ambiente, pelo ambiente sadio do trabalho. Né? E muitas vezes a gente só consegue mostrar isso para ele no bolso, transformando esses riscos nisso aqui, ó. Sim. É só puxar as estatísticas esse é o trabalho que a gente tem feito, né? A gente faz alguns treinamentos, a gente deu inclusive alguns recentemente no escritório para os empresários, mostrando isso, trazendo os valores, porque a gente falou que tem as fiscalizações, tem as ações, está aumentando, mas a gente não trouxe valores, a gente é só mapear, os dados são públicos. Sim. Então, as multas são elevadíssimas, né? Chega a milhões, né? Dependendo do tamanho da empresa. Sim. E os números da Justiça do Trabalho tá lá no CNJ, no TST, é só entrar lá e também. Entrar lá e ver quantos bilhões por ano são dispensados na Justiça do Trabalho, e a estatística mostra que o aumento, os pedidos que mais aumentaram nos últimos 3 anos foi referentes à assédio moral. E quanto que poderia isso estar voltando em benefício do próprio colaborador? Investimento, né? Investimento. Exatamente isso. Investimento, capacitação. Capacitação. E o fundo é capacitação. Não adianta também querer falar, fez o laudo, aí faço um plano de treinamento lá anual, aí coloquei lá dei o Gympass e pronto, fiz o plano. Não, também não adianta. E tem muita empresa fazendo isso. Pega ações. Essa é a primeira parte, é o que eu falei. Resolvi. É um lado da NR. Tem outro lado, é Não cuidado. resolveu. E é muito interessante, você colocou agora há pouco, é muito interessante, porque se você cuidar do trabalhador de verdade, você vai descobrir muita coisa e você vai aumentar a produtividade, porque o trabalhador vai reconhecer. Claro. Ele vai reconhecer. Ele vai ter uma sensação de pertencimento ali, sem de dúvida, reciprocidade, de engajamento. Ele não só vai cumprir aquilo que precisa cumprir, mas ele vai ser mais inovativo, mais colaborativo. Exato. Gente, ele vê que tem uma prepreocupação ali com ele. Exatamente isso. E algo que hoje está em falta, que todo mundo está reclamando muito, o comprometimento. A falta, estão falando da geração Z. Sim. Eles não têm comprometimento, porque eles só querem saber, tudo é propósito, e não qualquer coisa eles trocam. Então que tal a gente começar a olhar para essa parte? Então, o que de fato tem valor para você? É isso, e daí, sabe? Se é o bem-estar, se é a saúde, que hoje está super em alta, aliás, outro dado estatístico que eu vi recentemente, né? Essa população jovem, ela é a primeira vez na história que ela consome menos álcool do que é a geração que menos vai em happy hour e mais vai em academia depois do expediente. Exatamente. Então, se esse é o caminho, né? Pois tá aí. A gente falou bastante sobre prevenção, né? A gente falou de capacitação, a gente falou de treinamento. Quais outras ações a gente pode caracterizar como medida preventiva? E daí eu tô falando mais para as empresas que estão começando a dar os primeiros passos aí de mapeamento de risco, começar a pensar em plano de ação. Olha, eu acho que começar a fazer o mapeamento, a gestão dos atestados já é um caminho, sabe, para agir preventivamente. Então, ter um fluxo, começar por essa gestão dos atestados. Porque atestado, independente de qualquer coisa, se for algo de lá de fora, a gente não tem controle mesmo interno. Exato. Então, eu acho que o primeiro ponto, não sei se é a sua opinião, Eu concordo. eu acho que... Eu concordo que o primeiro ponto seria, se a gente pensar num todo, o primeiro ponto é fazer o plano de ação e identificar Ok, mas isso é uma obrigação legal que todo mundo costuma fazer, mesmo empresas pequenininhas. Sim. Ela tem o seu PGR. Sim. Então, o que ela teria que começar a fazer é... De diferente, né? Do que fazer faz. de diferente. Eu acho que o que a Adriana acabou de colocar, quer dizer, você fazer a gestão do atestado, chegou o atestado, você cuidar daquilo como realmente uma notificação de uma doença, e você cuidar daquilo. E o outro que eu diria que é uma outra atitude que eles deveriam ter, e é uma obrigação legal já, mas que para a NR1 serve muito, é um canal de denúncia. Sim. Ou seja,
Você precisa ter um canal em que as pessoas vão falar, olha, Ajudar a identificar. eu né? estou adoecendo aqui. Porque a denúncia às vezes nunca vem, olha, é isso, é aquilo. Não, às vezes ela vem, eu estou com depressão porque essa empresa eu não consigo mais levantar, eu não tenho mais coragem de vir aqui para a empresa. Então, é um canal de denúncia para que as pessoas consigam denunciar. E é uma obrigação legal dela para efeito de assédio, mas ela também serve para NR1. Eu diria que essas duas coisas que as empresas não estão fazendo, Uhum. mas é fazer uma campanha interna para que todo mundo saiba e faça a denúncia daquilo que acontece, e fazer um trabalho interno, fazer como que eu poderia dizer para vocês, fazer um procedimento com os atestados médicos, e eu não diria só o F, é todo aquele que tiver nexo causal. Exemplificando, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem por mês aproximadamente 500 atestados. Meu Deus. É uma empresa 500 grande. 500 atestados por É uma mês. empresa grande. Mas nem dá conta empresa- de... Não, mas isso é real, tem 500 atestados. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que separar todos aqueles que têm F, que são pouquíssimos. Você não chega a 10. Entendeu? Porque não é a maioria. Aí esse é o primeiro filtro. O segundo filtro que você vai fazer é fazer um filtro, aquele que tem nexo causal com a doença e o que não tem nexo causal. Aí você vai eliminar 80% a 90% dos atestados. Esse filtro tem que ser feito também. Aí sobraram o quê? Sobraram os Fs e os que têm nexo. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Então, as empresas, isso que eles têm que se preocupar. então, quando você tem uma empresa que a gente falou que é uma empresa média de 300 empregados, ela vai ter ali 2, 3 atestados para ver aquele mês, 2, 3, 4 atestados para ver naquele mês. Daí Isso cai bastante, não é muito. Porque ela tem que ver isso no mês, ela não pode falar, vou ver isso durante o ano, não. Vira bola de neve. Até porque não pode, porque Não se ela tiver pode. que mitigar até no próprio mês, né? Não, e os motivos que justificam ali de não caracterizar, de você afastar, eles têm que ser contemporâneos à época do atestado, ao fato. Então, aquela análise aprofundada, então não dá para você jogar para o mês seguinte, para o ano, tem que ser contemporâneo, tem que ser E é na mesma interessante, assim, época. quando vamos falar do Ministério Público do Trabalho, que todo mundo sabe o que é o Ministério Público do Trabalho, ele cuida do trabalhador, ele tem lado, ele não é neutro. É bom a gente entender isso, porque a gente fala assim, o Ministério Público do Trabalho, não, neutro deve ser o juiz deve ser neutro. Imparcial. Sim. Imparcial. O Ministério Público O não. Ministério Público não, ele está ali para defender os interesses Da coletividade dos empregados. Então, o Ministério Público está ali para defender os interesses do trabalhador. E aí a gente vê assim, quando você tem um atestado F ou um atestado com NETEP, o nexo causal, né? NETEP é nexo causal, você tem esse atestado, o que é que eles aceitam? O que o Ministério Público aceita para afastar a responsabilidade da empresa? Porque nesses dois casos, presume-se que a culpa é da empresa. O que é que eles aceitam? E eles têm claro isso. Nós aceitamos o relatório médico dizendo as origens daquele, quando não é na empresa, quais são as origens daquele. É o único documento que eles aceitam. Que é emitido pelo médico do trabalho. Voltamos à importância do médico do trabalho. Então, o médico do trabalho, ele tem que fazer esse trabalho de tirar a culpa presumida da empresa. Porque e o Ministério Público só aceita essa documentação feita pelo médico do trabalho, mas eu vou mais fundo. Você apresentou hoje um atestado aqui de 2 dias de atestado F. Daqui 1 mês, 2 meses, você apresentou outro atestado F, depois não apresentou mais, passou 1 ano, você foi mandado embora. Se você não fez nada nesses 2 atestados, esse cara vai na justiça, entra, vai vir um perito analisar o que aconteceu naquela época. O que ele faz? Ele não analisa aquela época, ele analisa o hoje. Porque não dá para analisar 1 ano atrás. Sim. Agora, se você apresentar para o perito médico, está aqui um relatório feito pelo próprio médico do trabalho. Olha, ela está com a separação, está com problema de família, está com problema de dinheiro, enfim, está com estresse de origem tal, origem XY. Esse relatório salvou o empregador de uma condenação milionária.
uma remuneração talvez de 500, 600 ou 1 milhão de reais. A gente volta a falar nos processos internos. Voltando no processo interno. Então, aí assim, só para a gente falar, então, esse relatório médico, ele é tão importante que o Ministério Público só aceita ele, mas não é só para o Ministério Público, é porque daqui 1 ano, 2 anos, 3, ou daqui 5 anos, acontece uma ação trabalhista dizendo, olha, eu estava doente desde aquela época, só que naquela época você não tem nada, e você vai ser e presume-se que a culpa é sua. Então, tem que ser contemporâneo, é o que a Adriana trouxe, e eu fiz questão de repassar isso. Então, nós temos o Ministério Público que cuida da saúde do trabalhador, que é uma questão coletiva. Que é uma questão coletiva. Ele dizendo que ele aceita que não é a culpa da empresa, desde que seja o relatório médico, né? Outra coisa interessante, quando a gente fala de assédio, o Ministério, e eu gostaria que as pessoas pudessem entrar lá no site e pesquisar o Ministério Público do Trabalho, o que eles consideram assédio e o que eles não consideram. Eles mesmos têm uma lista do que eles não consideram assédio. Por exemplo, metas de produção. É assédio ou não é assédio? Não é assédio. Não é assédio. Está lá, não é assédio. Porque é um direito da empresa ter metas. Sim, claro. O próprio judiciário tem metas. Exatamente, cobrar meta. Produtividade, você ser cobrado por produtividade. Está lá na lista do Ministério Público que defende o trabalhador, isso não é assédio. Aliás, nós temos um caso que foi legal também, recente, né, da audiência. Sim, da audiência da juíza aqui. Que a reclamante dizia que ela sofria assédio porque ela era cobrada para cumprir metas, né? E a juíza olhou para ela e falou assim, mas eu tenho metas, se eu não cumprir as metas, eu como juíza, o CNJ me pune, eu vou ser punida se eu não cumprir as metas. Mas daí, doutor João, a gente volta na questão da capacitação, do letramento, do que é, do que não é. Exato. Né? Até porque tem a forma de cobrar também. Porque aí tem uma cobrança. Aí não. O gestor fica, você vai trabalhar até 2 horas da manhã, mas você vai entregar. Mas só que aí a liderança hoje, eles têm muito receio por conta da nova geração de cobrar as coisas que vai achar que. Mas, doutora Adriana, foi isso que eu disse quando a gente falou de apagão da liderança, do medo das pessoas serem líderes, é exatamente de lidar com esse tipo de comportamento que está muito latente hoje e que tem sido cada vez mais desafiador, e é o medo de levar um processo, a empresa vai ser processada. Mas a culpa... eu vou virar um assediador, eu não sou assediador, entendeu? Mas a culpa, muitas vezes, é do empregador, que não quer investir em treinar. Nós, no Grito Guiné Advogados, nós damos treinamento para os nossos clientes e para quem não é cliente também, lógico, a gente vende treinamentos, né? Então, você tem treinamento, você é obrigado hoje, dentro do assédio moral, a dar um treinamento de assédio moral e de comunicação não violenta. Sim. Porque para os líderes, para eles saberem se comunicar de uma forma... Saberem a diferença de como eles podem agir, até onde eles podem se perguntar, até qual que é o limite, até onde eles podem ir. Exatamente. É capacitação. Exatamente. Então, o líder não sabe até onde ele pode ir, então ele não faz nada, porque ele não sabe. Mas quem tem que capacitar ele? É o empregador. A empresa. E essa é a importância da comunicação dentro da empresa. Porque o que vai diferenciar ou se caracterizar ou não é a forma que o líder está se comunicando, é a comunicação. Exatamente. Então, aí a comunicação ela vem. Sem dúvida. Por isso que tem que estar todo mundo ali integrado. E daí é uma outra questão, né? Hoje a gente vê muitas empresas, as áreas trabalhando em silos, né? Quando, na verdade, uma interdepende da outra. Você vê, é o RH, é o jurídico, é a área de saúde e segurança do trabalho, é a área de comunicação, é a liderança geral da empresa. Exatamente. Hoje, você não pode falar em gestão. Você não pode mais falar em gestão, depois da NR1, uma gestão em que não seja o RH, o médico do trabalho, quem faz o PGR, eu chamo de engenheiro, mas nem sempre é engenheiro, e o ergonomista que faz o laudo psicossocial e o advogado. Não tem como eles não estarem falando a mesma língua, trabalhando integrado, em sintonia. Por quê? Mas por que você colocou o advogado? Só porque você é junto? Não! É porque eu que vou dar a conotação jurídica para esse pessoal de onde o que ele pode e o que ele não pode. Análise dos riscos. Porque, também outra coisa, não achar também que vai eximir 100% todos os riscos, também não vai, a gente sabe disso. Ainda mais quando a gente está falando de saúde. Não vai.
Mas quais são os riscos que a gente pode assumir, quais são os riscos que a gente não pode? Exatamente. Jurídico que vai ser. Exatamente. E daí, sobre essa questão dos riscos, né? Quais indicadores realmente mostram que a empresa está de fato gerenciando risco? E eu tô falando de indicador mesmo. Olha, a própria questão Afastamento, absenteísmo. Tem afastamento, tem absenteísmo, tem turnover, mas tem a quantidade de ações trabalhistas, Trabalhistas. a própria produtividade. Tem tudo isso, mas tem um item importantíssimo nisso. Se eu faço um bom trabalho, nós estamos falando da NR1 da saúde psicossocial, se eu não tenho casos concretos. Se a tua empresa não tem casos concretos, significa dizer que tudo aquilo que ela fez para que não acontecesse está funcionando. Então, mas eu tenho análise disso. Você precisa ter. Mas também não pode cair numa zona de conforto achando que nunca vai acontecer. Não, exatamente não. Por isso então é um constante monitoramento. Por isso tem que ter a gestão. Na NR1 é chamado de GRO, né? Então você tem que fazer a gestão do risco. Que é um outro indicador, por isso que a gente trouxe o primeiro passo, fazer a gestão dos atestados, porque ele vai te dar um BI importante. No software que nós temos, que é o NTF, ele te dá todo um BI por setor, por função, do tipo de doença, por CID. Você consegue ter visão do que está acontecendo na sua empresa para saber se você está tendo um problema ou não. Né? Tá certo. Muito bom, gente. E a quantidade de atestados do CDF também, fala da questão do assédio. Sim. É outro indicador. Então, os próprios atestados são indicadores. Hoje, se alguém fizer uma pergunta falando para o empresário, quantos atestados F você teve no mês de março, né? E quantos você teve até agora no mês de abril? Não sei. Você está um passo atrás. Então, essa é a pergunta número 0 que o líder deve se fazer hoje, quando a gente olha para NR1. Com exatamente. certeza. Com certeza. Era a minha última pergunta. Muito bom, muito bom. Gente, a gente chegamos ao final. Eu nem sei quanto tempo deu bastante. Eu também não sei. Não sei quanto lá. Deu bastante. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final para a nossa audiência, deixassem os contatos de vocês, onde as pessoas te encontram. Fiquem à vontade. Eu ou você primeiro? Vai você primeiro. Bom, deixar uma mensagem, né? Empreender no Brasil não é fácil, né? Estamos cheios de obrigações aí, é desafiador realmente, parece que a gente está sempre enxugando gelo muitas vezes, mas também é muito gratificante estar esse lado da moeda, onde você pode proporcionar postos de trabalho, onde você pode contribuir com o desenvolvimento das pessoas, e contribuir para uma sociedade, né, para fazer a função social da empresa mesmo. Então, em pese a gente estar trazendo tudo isso, você que é empresário, que às vezes pode estar passando por dificuldade, não desista. A única coisa que você precisa, não se assuste também, invista na sua empresa, invista em boas assessorias, para você poder minimizar riscos e saber quais os riscos você pode ou não pode assumir. Isso é o que vai fazer a sua empresa crescer de uma forma sustentável e você deixar o seu legado. Muito bom. Sobre redes sociais, né? Na verdade, eu deixo o meu LinkedIn, meu nome, Adriana Bonaite Nogueira, né? Vai ser um prazer, me conecte por lá. E nós temos também os próprios sites, né, do escritório e também do nosso software, que tem tanto a gestão de atestados, quanto o canal de denúncias, né, que é o Unitalk. Então, temos os sites, aí eu passo... Pode passar. Então, o site do escritório é www.ntadvogados.com.br e o dos softwares é o www, as soluções tecnológicas que a gente tem, né, www.ntapp.com.br. Muito bom. Doutor João, quer deixar uma mensagem também? Primeiro, agradecer a você. Obrigada. Né? Eu que agradeço. Agradecer a vocês, né, a oportunidade de estar aqui e falar para o empresário brasileiro, não é fácil, mas nada é fácil no mundo, nada é fácil na vida. Viver é um desafio, mas é um desafio gostoso. E ser empresário ainda é a melhor coisa, com todas as dificuldades que tem. E a Adriana acertou cheio quando ela falou que você precisa, muitas vezes, é ter uma boa assessoria. Você precisa ter uma boa assessoria, não só um bom gerente, um bom diretor,
um bom encarregado, um ótimo RH, mas você tem que também ter uma boa assessoria médica, uma boa assessoria da engenharia e uma excepcional assessoria na área jurídica, né? Então, eu queria dizer a você também, para encerrar, que eu sou empresário. Eu tenho meu negócio, o escritório, há 30 anos que eu toco Nogueira e Tognin Advogados. Nesses 30 anos eu aprendi muito. Só trabalho com empresa, só com pessoa jurídica. Mas eu tenho uma equipe de pessoas físicas lá dentro, né? E é muito bom olhar no olho de cada um, saber que tem gente lá que já tem 5, 8, 10 anos, né? Ou mais, ou 20 anos. Né? O escritório já tem 31 anos. E a gente está vencendo. Então eu acho que é a mesma coisa com você. Você também está vencendo, você está com a empresa ativa. Acredite nela, acredite em você, acredite na sua empresa. E se alguma coisa está errada é porque, às vezes, a assessoria está errada. Troca a sua assessoria se for necessário, mas siga em frente, porque você tem muito para ajudar nesse planeta Terra ainda. O meu nome é João Aécio Nogueira. O meu telefone, eu vou deixar o meu telefone pessoal aqui, eu sei que não é muito comum isso, mas tudo que tem que falar da empresa, a Adriana já colocou. Meu telefone é o 19 99630 0993. Entre em contato comigo, a gente bate um papo, tomamos um café e será um prazer recebê-lo. Muito obrigada, doutor João. Muito obrigada, doutora Adriana. Acho que fica claro para todo mundo que a legislação ela não é um problema e nem está trazendo um problema maior, né? Mas ela está exigindo que as pessoas, que as empresas tenham mais responsabilidade e mais método, né? Eu acho que essa que é a grande virada, né? Que é trazer mais consciência e mais consistência para suas ações. Contem com a Nogueira e Tognin Advogados, contem com a Intralisa, acione o botão aqui do YouTube, o sininho do YouTube, e acompanhe o Neutralizando. Até mais!